Tudo na paz, pessoal. A paz, amados. Deus abençoe sua quinta-feira, nossa quinta-feira, 24 de outubro. Novembro está chegando, hein? Meu Deus, novembro, dezembro. Estamos há 297 dias, estamos batendo aí na porta dos 300 dias do ano e hoje a gente vai falar da conduta exemplar. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 4, versículo é o 12. 1 Timóteo 4, o versículo é o 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: torna-te padrão dos fiéis. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A paz, querido, já estou vendo aí os comentários do pessoal pelo Facebook. O pessoal está chegando aí também já pelo Instagram. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, Paulo está dizendo para Timóteo, seja o exemplo. Na palavra, padrão. Padrão é o exemplo. Na palavra, no procedimento, nas atitudes, nos negócios, no amor, no cuidado ao próximo, né? Na fé, exemplo de uma mulher, de um homem de fé, e na pureza, que é a santificação, a separação do mundo. Então, para quem está chegando, é 1 Timóteo 4, versículo é o 12. Então, quem é aqui que quer servir ao Senhor e ser um exemplo de fé para as próximas gerações? Você quer ser um modelo? Você quer que amanhã, daqui a alguns anos, ou após a sua partida, você quer que as pessoas falem de você como um exemplo? Você quer que daqui a alguns anos, ou após a sua partida, as pessoas comentem de você como exemplo, um exemplo para as próximas gerações? Ou você quer apenas conquistar, ter seu dinheiro, ter sua casa, ter seus negócios e ninguém nem lembrar de você amanhã? Porque tem dois caminhos que você pode trilhar. Se preocupar em viver de tal ponto, de tal maneira que as pessoas, as futuras gerações, lembrem de você como um exemplo, como padrão, como uma mulher de Deus, como homem de Deus, ou que ninguém nem lembre de você. Você apenas passou por essa vida, viveu, trabalhou, estudou e morreu. Por exemplo, há pessoas na sua vida que já partiram e com muito dó, com muita tristeza você lembra dessa pessoa que já se foi, e outras pessoas que você nem lembra dela, nem lembra. Há pessoas que já morreram que nós nem lembramos. São pessoas que não marcaram. Mas há pessoas que já partiram e até hoje o pessoal lembra. Poxa, aquele homem, que homem de Deus ele foi. Aquela mulher, que mulher de Deus ela foi. Então, como é que você quer ser lembrado? Como padrão de conduta, como uma pessoa que de fato viveu o evangelho? De fato foi um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Então, Paulo está falando isso para Timóteo. Então, servir ao Senhor Jesus não é necessariamente ser um pastor, ser um obreiro, ser um missionário. Você pode servir
ao Senhor onde você estiver. Aonde você estiver. Então, ao observarem sua vida correta e digna por causa de Jesus, as pessoas sentirão o perfume dele em você. As pessoas devem sentir o perfume de Jesus em nós. Isso já é servi-lo. Ser padrão no procedimento. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, seja padrão, seja o exemplo dos fiéis, seja o padrão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo está dizendo isso para Timóteo. E Deus quer nos usar aonde a gente está, aonde nós estamos. Ele quer fazer de você, que está aí do outro lado, e de mim, de nós, luz no meio das trevas desse mundo. Deus quer que você seja a luz, a paz para todos. Estou vendo aqui o comentário de cada um, tá, amado? Vai comentando aí, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente a nossa quinta-feira. Então, seja o exemplo, seja o modelo. Paulo fala isso para Timóteo. Agora, veja bem, mais importante do que fazer a obra de Deus é pertencer a Deus. Anote isso aí, ó. Mais importante do que fazer a obra de Deus é pertencer a Deus. Pertencer a Deus. O seu procedimento, a sua conduta, vai falar por você. Você não precisa falar nada. O seu procedimento vai falar. Você será exemplo vivo da palavra de Deus. Em vez das pessoas ouvirem você falar de alegria, as pessoas verão em você a alegria que elas querem ter. Ao invés das pessoas ouvirem você falar de alegria, elas vão ver essa alegria em você. Em vez de ouvi-lo falar de paz, elas verão a paz em você por meio de sua reação aos problemas que você enfrenta. As pessoas vão ver a sua reação aos problemas e verão a paz que você tem. Em vez de ouvi-lo falar de amor, elas verão o seu amor por meio das suas atitudes, do seu sacrifício, da sua renúncia, da sua misericórdia. Você está vendo a diferença? Em vez de ouvi-lo falar de pureza, essas pessoas verão a pureza em você, olhando tudo e todos pelo melhor ângulo. As pessoas verão a sua santificação, a sua santidade, a sua pureza, a sua fé, o seu procedimento, a sua palavra vai ser uma palavra que tem base pela vida que você está levando, por aquilo que você está vivendo. Então, em vez de ouvi-lo falar de Jesus, elas verão Jesus em suas atitudes, em suas escolhas. Porque você já deve ter se decepcionado com pessoas que falam e não vivem. Você já deve ter conhecido pessoas que você ouviu elas falando, ouviu elas ensinando, ouviu elas comentando acerca de Deus, mas você chega perto, não tem Deus. Elas falam de Deus, mas não tem Deus. Elas pregam um Deus que elas mesmas não conhecem. Elas falam de um Deus que elas mesmas não têm experiência com Ele. E Deus não quer isso, Deus quer de fato que a nossa vida seja a pregação. A nossa vida seja a pregação
as pessoas olharem para você e verem de fato um antes e depois. As pessoas olharem para você e de fato constatarem um antes e o depois. Quem você era e quem você é. Uma mulher explosiva, briguenta, encrenqueira, e agora uma mulher cheia do Espírito Santo, com paz, com amor, com longanimidade. Um homem que era explosivo, nervoso, desequilibrado, e agora um homem que tem paz. O Espírito Santo dirige a vida dele, a conduta dele. Amém, amados? Então, em vez de escolher um padrão do mundo para seguir, as pessoas à nossa volta, ao invés de seguir o influenciador tal, de seguir o comportamento da fulana, de seguir o comportamento do fulano, eles vão se espelhar em nós, vão ver em nós o modelo a ser seguido, o exemplo a ser seguido, porque vão ver de fato Jesus em nós. E ao nos seguir, vão seguir quem a gente está seguindo. Porque quem nós estamos seguindo? Se alguém te imitar, vai estar imitando quem? Se alguém te copiar, vai estar copiando quem? Se alguém te seguir, vai estar seguindo quem? Porque o apóstolo Paulo lhe diz, me imita porque eu estou imitando a Cristo. Então as pessoas, ao nos imitarem, as pessoas ao nos seguirem, elas vão estar seguindo o próprio Mestre. Assim você vai ganhar alma, muitas das vezes sem falar nada. Assim você vai ganhar almas, muitas das vezes sem falar nada, porque o teu procedimento é um procedimento de luz, o teu procedimento é um procedimento correto. Então Paulo, ele fala para Timóteo isso, 1 Timóteo 4,12, torna-te padrão dos fiéis, ou seja, você tem que se esforçar, tem que agir de forma que você vai ser o padrão, o modelo. Quem é o padrão na tua família? Quem é o padrão na tua família? Quem é o modelo na tua família de seguir Jesus, hein? Faz uma leitura agora. Eu gostaria que você fizesse uma leitura agora. Quem na sua família é o modelo de seguir Jesus? Dos homens. Pegue aí na sua família. Quem é o homem na tua família que você diz, olha, isso é o modelo de seguir Jesus? Porque ele vive como Jesus, ele fala como Jesus, ele anda como Jesus, ele tem um comportamento como Jesus. E das mulheres? Quais mulheres na tua família é o modelo de uma mulher de Deus? Ela se comporta como Jesus, ela tem a postura de Jesus, o comportamento. Ela exala o perfume do Senhor Jesus, o perfume do Espírito Santo. Porque Paulo diz, ô Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Quantos que você conhece que tem palavra? Quantos que você conhece que trata e cumpre? Quantos que você conhece? Nós temos que ser essas pessoas. Nós temos que ser essas pessoas que a nossa palavra, ela é a verdade. Nós somos padrão na palavra, padrão no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida no altar. Por quê? Porque os outros estão seguindo. Os filhos estão aprendendo com a gente, os sobrinhos estão aprendendo com a gente, os netos estão aprendendo com os avós, os irmãos estão aprendendo, os jovens estão aprendendo, as pessoas estão à sua volta, elas estão aprendendo a forma de você tratar, de você lidar, a forma de você negociar, a forma de você
conversar, a forma de você falar, a tua conduta no trabalho, a tua conduta com dinheiro, a tua conduta como marido. Você acha que as pessoas não observam, não, você que é homem, se você ama a mulher ou não? Você que é homem que está aqui, você acha que as pessoas não te observam se você é um marido que ama a mulher? Você acha que passa batido? Você acha que as pessoas não percebem se o homem ama ou não? Você que é mulher, você acha que as pessoas não percebem se você é uma mulher submissa ou não? Teu procedimento diz. Tua conduta diz. Se você é um bom pagador, se você trata e cumpre, se você é fiel, se você cumpre horário, se você anda direito, se você é carnal ou espiritual, as pessoas percebem. Sim ou não? As pessoas percebem quando o homem ele é carnal, ele tem um olhar carnal, ele tem um olhar sem vergonha, ele tem um olhar que flerta com as mulheres, quando ele tem uma conversinha, é visível isso. Ou quando ele de fato, ele tem uma vida santificada, tem uma postura de homem de Deus, uma postura santificada. A mulher da mesma forma. Você acha que não é notório quando a irmã, a mulher, tem um olhar carnal, tem um olhar que flerta, tem uma sensualidade? A mulher de Deus, ela é feminina, mas ela não exala sensualidade. Ela exala o perfume do Espírito Santo. Ela exala uma conduta cristã. Ela passa a ser o padrão. Cada irmã, cada irmão, à medida que o tempo passa, eles devem ser tornar-se mais o padrão dentro das igrejas, o padrão dos outros. Os novos que estão chegando devem olhar para você e se espelhar em você. Os mais novos, aqueles que estão indo para a igreja, aqueles que estão começando, aqueles que entregaram a vida a Jesus, tem que olhar para você e para mim. Quanto mais o tempo passa, mais exemplo nós somos. Mais exemplo nós somos. Então Paulo ele chama Timóteo, nesse capítulo 4, da primeira carta que ele escreve a Timóteo, nesse versículo 12 ele diz: torna-te padrão dos fiéis. Seja o modelo, meu filho. Seja o exemplo. De quê? Da palavra. Você tratou, você cumpre. Você comprou, você paga. Não tem negócio de história, de conversinha. Entendeu? Você disse sim no altar, você sustenta esse sim. Você fez um filho, você tem que ser sujeito ao homem. Não é largar o filho para lá. Não é largar a filha na casa dos outros. Você tem que ter palavra. Você disse dia 10 você está lá. Você dá o seu jeito. Você falou que ia estar lá, você ia estar lá. Você tratou 8 da noite, você está lá no teu serviço, 7 da manhã, enfim. Você é padrão. Se alguém falar, não, fulano falou, a palavra do fulano é verdade. No procedimento. Você casou, você sustenta, você luta pelo casamento, você se esforça pelo marido, pela mulher. No seu procedimento de mulher, você é submissa. No procedimento do marido, você ama essa mulher. Então, no amor ao próximo, na fé, vem vento, vem dificuldade, vem problema, e você está ali na fé. Passa um problema, uma luta, você está na fé. Chova, faça sol, você está na fé. Você não é aquele crente que sazonal, você passa um tempo na igreja, depois um tempo no mundo. Você não é aquele crente fraco que qualquer coisa desiste. Eu vou sair de obreiro, vou sair da obra, vou largar a função, vou largar o instrumento, vou parar de cantar, vou parar de ajudar. Você não é esse tipo de crente, não. Você está na fé. Você está na fé. Vem luta, vem dificuldade temporal, vendo, e você está ali. Eu estou firme com o Senhor. Amém? E na pureza.
na santidade, uma vida santa, não tem safadeza na tua vida, não tem pornografia, não tem prostituição, não tem adultério, não tem conversinha paralela. Tua vida em santidade, você está ali diariamente se esforçando, porque você sabe ser de santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Porque sem a santidade, meus amados, ninguém verá o Senhor. A porta é estreita. Se você não parar para analisar que a porta é estreita, e se você não fizer a sua parte, você não vai chegar lá. Se você andar no oba-oba, de qualquer maneira, com qualquer amizade, com qualquer conversinha, não vai entrar não. Mas se você falar, eu vou lutar, eu vou me manter puro, eu vou fazer o que Paulo disse para Timóteo, eu vou ser o exemplo, não é? Eu vou ser o exemplo no meio dos jovens, eu vou ser o exemplo no meio dos homens, eu vou ser o exemplo no meio das mulheres. Pode, seja como Daniel, pode um do lado estar no pecado, outro do outro, mas você está ali como Daniel, não se contamina com as iguarias do rei, não se contamina com as propostas desse mundo, não se contamina com as chamadas que faz os olhos brilharem, porque esse mundo faz os nossos olhos brilharem. Esse mundo faz a gente achar que é o melhor caminho, o pecado, o erro, as desobediências a Deus, parece que é o melhor caminho. Mas a Bíblia diz que há caminho para o homem que parecem direitos, mas é caminho de morte. Então busca o Senhor. Bote sua vida no altar. Estamos aí há 297 dias do ano, chegando aí na casa, daqui a 3 dias estaremos a 300 dias do ano, faltando só 60, 2 meses. Então seja o exemplo vivo, seja exemplo vivo da palavra de Deus, para que Deus seja visto por meio do seu procedimento. Amém? Que Deus seja visto pelo seu procedimento, pela sua conduta. Como é que você faz? Seja o padrão dos fiéis. Esse é o texto de hoje, 1 Timóteo 4,12, nesse dia 24 de outubro. E eu quero orar para que você venha, de fato, viver uma conduta exemplar. Você vai orar comigo agora e você vai pensar aonde você tem que ser exemplo, no seu serviço, nos seus estudos, nas suas amizades, no seu colégio, na sua faculdade, na sua igreja, na sua vizinhança, dentro do seu lar. E você vai pedir a Deus a força, a direção, e vai dizer, ó Deus, conta comigo que eu vou ter uma conduta exemplar. Verão Deus, verão o Senhor na minha vida. Amém? Eu estou vendo aí os comentários de cada um, que Deus venha abençoar grandemente. Vamos orar então? Ó Deus, ó meu Pai, Tu disseste em Tua palavra a importância de sermos exemplos, os exemplos para todos que estão à nossa volta. Meu Deus, nesse mundo corrupto, nesse mundo onde andar direito é andar errado é andar certo. Ah, meu Pai, nesse mundo que a justiça não funciona, esse mundo onde a injustiça reina, esse mundo jaz no maligno, mas Tu nos chamaste para sermos o exemplo. Assim como o apóstolo Paulo chamou Timóteo. Estamos aqui, meu Pai, nessa live das 6 horas. E cada um que está aqui está recebendo essa orientação, e aqueles que vão assistir durante o dia, para ser o exemplo no trabalho, na família, como filhos,
como marido e mulher, como irmãos, seu exemplo, modelo a ser seguido, a conduta exemplar, uma vida de santidade. Ó, meu Pai, toma em tuas mãos o nosso dia a dia, a nossa saída, a nossa chegada, e nos dá a proteção, a blindagem para não nos corrompermos com este mundo. Como Paulo fala, meu Deus, aos Romanos, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então nos dá, meu Pai, o entendimento, a sabedoria, para que possamos viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida que te agrada, e através do nosso procedimento alcançarmos vidas para o teu reino. Dá força ao teu filho e à tua filha. Opera nessa vida agora, meu Pai, dando a tua bênção nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que o Senhor te abençoe nesse dia que se chama quinta-feira, 24 de outubro. E hoje estaremos na comunidade, ali no Curral das Ovelhas, às 19 horas. E que Deus abençoe sua vida grandemente. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a segunda agora, tá? De segunda a segunda às 6 da manhã. Era só de segunda a sexta. Nós passamos também para o sábado e domingo, todos os dias, fazendo aqui o nosso devocional. E que o Senhor te use poderosamente. Compartilhe. Parabéns o pessoal que está aqui. Até jovem está aí acompanhando. Que bom termos os jovens nos seguindo. Se você conhece um jovem, oriente ele a nos seguir. Porque você sabe, se você ouvisse essas palavras há 20 anos atrás. Se você ouvisse essas palavras há 30 anos atrás. É ou não é? Quantos irmãos que chegam... Ah, pastor, se eu estivesse ouvindo o que o senhor está falando há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então, incentive os jovens, incentive os seus filhos, seus sobrinhos, para assistirem essas lives, porque são lives que falam verdadeiramente a palavra de Deus e que se um jovem acompanhar, eu tenho certeza que vai ter uma vida muito melhor do que a nossa, muito melhor. Vai ter uma comunhão com Deus amanhã, quando chegar na nossa idade, vai ter uma comunhão muito maior. Amém? Então estimulem aí os jovens, os mais novos, falam, segue o pastor, ouça, pega o teu fonezinho, escute, porque ali o Espírito Santo vai falar algo no teu coração. Porque depois, né, que já chega numa idade que não tem mais o que fazer, aí não tem o que fazer. Então, quanto antes a juventude, os adolescentes, os mais novos começarem a assistir, eles vão ser bênção e a gente vai ver ainda em vida esse futuro aí dessa juventude de uma forma espetacular. Amém, amados? Deus vos abençoe, fiquem firmes e sejamos todos o padrão de conduta. Amém? Um abraço, fica com Deus. Paz.